O que aconteceria se o dólar, a moeda que domina o sistema financeiro global há décadas, fosse desafiado? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente pensa que o dólar sempre será o rei das finanças internacionais. Mas e se eu te dissesse que um grupo de países poderosos está trabalhando em silêncio para mudar esse cenário? Esse grupo é o BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E, surpreendentemente, o plano deles pode ter implicações tão grandes que podem transformar a ordem mundial como conhecemos. O BRICS está se organizando para desestabilizar a supremacia do dólar, que há muito tempo é considerada a principal moeda de reserva mundial e o pilar do sistema financeiro global. Mas o que está exatamente acontecendo? O que motivou o BRICS a desafiar o dólar e como eles planejam fazer isso? Nesse vídeo vamos explorar o plano do BRICS para destruir o dólar, os motivos por trás dessa movimentação e as possíveis consequências para a economia global. O domínio do dólar. Como chegamos até aqui? Para entender o plano do BRICS, precisamos primeiro entender como o dólar se tornou a moeda dominante no cenário global. O dólar começou a sua ascensão no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, como a única grande economia intacta, firmaram um acordo com 44 países, estabelecendo o sistema de Bretton Woods. Nesse sistema, as moedas de outros países seriam convertidas em dólares americanos, que, por sua vez, seriam lastreados em ouro. Embora o sistema de Bretton Woods tenha sido abandonado na década de 1980 com a famosa desvinculação do dólar do ouro feita por Richard Nixon, o dólar continuou a ser a moeda de referência mundial. Isso porque os Estados Unidos eram a maior economia do mundo e, com a sua enorme influência geopolítica, mantiveram o controle sobre as finanças globais. Nos últimos 50 anos, o dólar tem sido usado como moeda de reserva por países, moeda de troca no comércio internacional e a base para as transações financeiras globais. No entanto, nos últimos anos, os BRICS e os outros países começaram a questionar esse sistema, principalmente à medida que o dólar se tornou uma ferramenta de controle econômico, usada pelos Estados Unidos para impor sanções financeiras a países que não se alinham com seus interesses. O BRICS, a Aliança Global contra o Dólar. Agora, vamos entender sobre o BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tem se reunido regularmente para discutir maneiras de fortalecer sua influência no cenário global, e uma das suas maiores ambições é desafiar a supremacia do dólar. Cada país do BRICS tem suas próprias razões para querer reduzir a dependência do dólar. A China, como a segunda maior economia do mundo, a China tem interesse em substituir o dólar no comércio internacional. A gigante asiática já tem promovido o uso do yuan em diversas transações internacionais, principalmente com países da Ásia e da África. Rússia. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, tem se oposto veemente às sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. Para evitar a exposição das sanções financeiras, Moscou tem procurado alternativas ao dólar, incluindo a utilização de moedas locais e até o ouro e a prata. Brasil. O Brasil, por sua vez, vê uma oportunidade de reduzir a vulnerabilidade econômica frente a uma moeda, que tem sido usada como ferramenta de pressão política. O Brasil também é um grande exportador de commodities e poderia se beneficiar de uma diversificação nas moedas usadas no comércio internacional. Índia. A Índia, uma das economias emergentes mais rápidas do mundo, quer garantir um maior poder de barganha nas transações internacionais e reduzir sua dependência do dólar para proteger a sua economia. África do Sul. Embora sua economia seja menor, a África do Sul tem apoiado as iniciativas do BRICS para criar um sistema financeiro mais multipolar e menos dependente dos Estados Unidos. É um ponto a se detalhar aqui do Brasil que é tanto quanto estranho, por causa que agora que Donald Trump se elegeu novamente presidente dos Estados Unidos, o Brasil apoiar essa remoção do dólar como moeda global nos trará diversos impactos da relação de diplomacia com os Estados Unidos de Donald Trump. Através de várias iniciativas, o BRICS tem se articulado para reduzir a dependência do valor e criar alternativas. Um exemplo é o Sistema de Pagamentos em Moeda Local, SPML, que permite que países do bloco realizem transações entre si utilizando suas próprias moedas, sem a necessidade do dólar. Isso ajuda a contornar o domínio do dólar nas transações comerciais. O ouro como alternativa. A restauração do padrão ouro. Uma das alternativas mais discutidas pelos membros do BRICS para desafiar a supremacia do dólar é o retorno ao padrão ouro, ou pelo menos a utilização do ouro como uma reserva de valor em vez de depender apenas da moeda americana. Historicamente, o ouro foi a principal base para a estabilidade financeira global. Muitos países do BRICS, como a Rússia e a China, têm aumentado significativamente suas reservas de ouro nos últimos anos. Essa acumulação estratégica de ouro pode ser vista como um movimento para garantir que seus sistemas financeiros sejam menos vulneráveis
as flutuações do dólar. Embora o retorno ao padrão ouro em sua forma clássica pareça improvável, o BRICS está explorando uma moeda de ouro digital, ou algum tipo de ativo lastreado em ouro que possa ser usado em transações internacionais. Essa moeda poderia ser uma alternativa ao dólar, proporcionando um sistema financeiro mais descentralizado e seguro para os países do bloco. Além de que recentemente foi apresentado pelo BRICS uma possível nota física de como seria a nova moeda. O sistema financeiro global multipolar, a nova ordem econômica. O BRICS não está apenas desafiando o dólar, mas também está propondo uma nova ordem econômica mundial. O objetivo é criar um sistema financeiro multipolar, onde várias moedas e instrumentos financeiros possam coexistir e competir entre si, em vez de ter um único império monetário dominante. Esse movimento está diretamente ligado à crescente insatisfação com a forma como os Estados Unidos têm usado o dólar para exercer pressão política e econômica sobre outros países. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, como as que atingem Rússia, Irã e Cuba, são vistas por muitos como um abuso de poder do dólar. Como resultado, os países do BRICS buscam alternativas para evitar serem reféns dessa dinâmica. A ideia de um sistema financeiro multipolar não significa apenas usar outras moedas para transações comerciais. Ela envolve também a criação de instituições financeiras alternativas, como o novo Banco de Desenvolvimento NDB do BRICS e o Arranjo Contingente de Reservas, CRA, que fornecem financiamento ao país do bloco sem depender das regras estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional ou pelo Banco Mundial. Mas quais são os obstáculos e resistências que os BRICS podem enfrentar? Apesar dos esforços dos BRICS, o caminho para desestabilizar o dólar não é nada fácil, e os Estados Unidos também não vai deixar nada fácil. Existem vários obstáculos que podem dificultar esse plano. Primeiramente, o domínio do dólar não é apenas uma questão de poder econômico, mas também de poder político. Os Estados Unidos têm uma enorme influência nas principais organizações financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. Além disso, a vasta rede de acordos financeiros e comerciais em dólares ao redor do mundo cria um sistema difícil de ser desmontado. Além disso, a resistência dos países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, será feroz. Washington não permitirá facilmente que o dólar perca sua posição dominante sem lutar. Isso pode incluir uma série de ações, como imposição de sanções a países que tentam se desviar do uso do dólar ou pressões sobre economias menores para que permaneçam aliadas com o sistema financeiro tradicional. E por isso, o próprio BRICS tem suas dificuldades internas. As diferenças políticas e econômicas entre os próprios membros podem ser um fator de desaceleração. A China, por exemplo, tem uma estratégia econômica mais voltada para o domínio global, enquanto outros membros, como nós, o Brasil e a África do Sul, somos vistos mais cautelosos com a ideia de um novo sistema financeiro internacional. Então, o plano do BRICS para destruir o dólar é real. Certamente não será fácil, mas os passos dados até agora são impressionantes. O grupo está avançando de forma estratégica e coordenada, criando alternativas ao sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos. A dolarização das transações internacionais pode eventualmente ser substituída por moedas locais, o yuan, ou até por uma moeda lastreada em ouro, que traga estabilidade ao comércio global. Se o BRICS for bem sucedido em seu objetivo de criar um sistema financeiro multipolar, isso terá consequências significativas para a economia global. O dólar poderá perder sua posição como a principal moeda de reserva, e isso poderá levar a uma reorganização das relações comerciais internacionais, com novas potências emergindo e desafiando o status quo do dólar. Mas o caminho é longo e os desafios são muitos. O que sabemos é que o BRICS está disposto a seguir em frente com suas ambições, e o futuro da economia global pode ser mais imprevisível do que nunca e do que esperamos. Se você chegou até o final, deixe nos comentários a sua opinião sobre o plano do BRICS para destruir o dólar. Você acha que isso é possível ou é apenas um sonho muito distante? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdo de qualidade como esse. Se você teve alguma dúvida, algum comentário ou algum possível tema de um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários também, vai ser um prazer ler todos eles. Nos vemos no próximo vídeo, Visão Econômica.